Pessoal, nós vamos conhecer agora algumas funções da linguagem C para trabalhar com strings. Então vamos começar com um primeiro exemplo em que nós vamos ter duas strings de até 99 caracteres. O usuário vai digitar o conteúdo da primeira string e eu quero que esse conteúdo da primeira string passe para a segunda string, substituindo os espaços por ponto. Então já coloquei aqui a leitura da primeira string. Agora eu quero copiar o conteúdo da primeira string para a segunda string e alterar os espaços por ponto. Para isso, vou utilizar uma função chamada strcopy. Então, precisamos, já coloquei aqui, incluir a biblioteca string.h para utilizar essa função. E aí, é só colocar strcopy, é sem um O, certo? E aí, o primeiro parâmetro aqui vai ser o destino. Então, o destino é frase 2. E o segundo parâmetro nós vamos colocar como argumento a origem. Então, de onde eu estou copiando? É de frase 1. Isso vai copiar todo o conteúdo de frase 1, todos os caracteres até o /0, para a frase 2. Agora que copiamos, vamos percorrer essa segunda string, procurando pelos espaços e substituindo por ponto. Para isso, vamos utilizar a estrutura de repetição, onde o i vai de 0. E agora precisamos saber aqui o tamanho dessa string. Aí temos uma outra função, que é strlen. E aí passamos qual é a string. Agora nós vamos analisar qual é aquele iésimo caractere da string. Se ele for um espaço, nós vamos substituir por um ponto. E por fim, depois da estrutura de repetição, nós vamos escrever na tela o resultado final. Então vamos fazer aqui um teste, vamos compilar, executar, escrever aqui uma frase e instalar o resultado. Vejam que teve uma quebra de linha adicional aqui. Por que isso aconteceu? Porque quando digitamos "este é um teste", o Enter ficou lá no buffer, o /n relativo ao Enter. E esse /n foi armazenado na string. Então, se quisermos consertar isso aqui, teríamos que corrigir, testar primeiro se o último caractere é o /n. Se for, a gente ignora, coloca lá já um /0. No segundo exemplo, vamos também ler uma primeira string. E nós vamos passar para a segunda string todas as palavras que estão na primeira string que estão fora de uma lista de palavras proibidas. Se for uma palavra proibida, aí nós vamos substituir essa palavra por asteriscos. A abordagem aqui vai ser um pouco diferente, então não vamos copiar a primeira string para a segunda diretamente. Nós vamos começar a segunda string com uma string vazia. Vamos fazer a leitura da primeira string. E aí vamos percorrendo essa primeira string, identificando as palavras. Para isso, vou utilizar aqui uma variável inteira e começa em 0. Essa variável i vai percorrer os índices válidos da primeira string. Então, enquanto o i for menor que o tamanho da primeira string, nós vamos analisar aquele caractere específico.
Eu não estou usando um for aqui, porque esse i ele vai poder pular alguns caracteres a mais, não é de um em um. Então o que vamos fazer aqui dentro, né, é ler uma palavra da primeira string. A primeira string pode ter várias palavras, separadas por espaço ou tabs. Ou o próprio /n, né, quando a gente aperta Enter lá no final do fgets. E aí existe uma função que permite que a gente leia uma palavra que está dentro de uma string. Então, ao invés de ler da entrada padrão, que é o teclado, nós vamos ler de uma string. E essa função é o sScanf. Tá, basicamente o scanf, mas vamos colocar esse S aqui. E o primeiro argumento que nós vamos passar aqui vai ser de onde nós vamos ler essa string, que vai ser da string frase 1. Então vamos colocar aqui frase 1, e aí vamos colocar %s, vamos ler uma string cuja origem vai ser frase 1, e vamos colocar em algum lugar. Onde é que vamos colocar? Vamos declarar aqui o nosso próprio buffer aqui, sem caracteres também. Então essa string vai ser lida, poderia ser string, poderia ser um inteiro ou qualquer outra coisa. Aqui é um string. E aí vamos colocar no buffer. Depois de lida essa palavra, nós precisamos avançar em frase 1. E aí para isso nós vamos incrementar o i tantos quanto forem os caracteres lidos dessa palavra. Mas vejam o seguinte, não adianta somente avançarmos o valor de i. O i vai avançando, mas no sScanf aqui nós estamos lendo sempre da mesma posição, que é a frase 1, que começa lá do começo de toda a string. Então vamos alterar aqui, vamos colocar exponencial i. Isso significa o quê? Que a origem da string agora vai ser o endereço do iésimo caractere. Então a string agora não vai ser mais interpretada como lá na origem de frase 1, e sim a partir do iésimo caractere até o /0. Para entendermos melhor o que está acontecendo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um printf e vamos colocar o que foi lido lá da string. E depois de incrementar o i, nós vamos colocar qual o valor de i atual. Faltou lá colocar o buffer, mas já coloquei. Vamos recompilar. Agora vamos colocar aqui, este é um teste. Ele leu o i foi para 4, né? O i começou em 0. Como este tem 4 caracteres, o i foi para 4. Então o i está, vamos dizer, apontando aqui para essa posição da string. Aí ele leu o e aí somou, estava 4, foi para 6, né? Porque o tem 2 caracteres, foi para 6, mas a sexta posição é o h. E o que aconteceu? Na verdade, depois da leitura, o i foi para cá. Ele deveria, na realidade, ter uma posição à frente, né? Para depois, quando somar 2, ir para a próxima palavra. E se tivermos uma combinação aí de espaços, né, a coisa piora, né? Não vai estar sincronizado. Então, o ideal seria ter ido para 5, né? Depois de ler este, ao invés de posicionarmos o i aqui nessa posição 4, posicionamos aqui no tá? Posição 5. Então a alteração que podemos fazer é, depois de ler a palavra, enquanto na posição i tivermos um espaço ou um tab ou um /n, nós vamos avançando essa posição. Então vamos aqui, ó,
acrescentar enquanto frase 1i for um espaço ou for um /t, que é o tab, ou /n, nós vamos simplesmente incrementar o valor de i. Então vamos recompilar, executar novamente. Agora melhorou. Então ele leu este, aí encontrou um espaço. Se fosse uma combinação de espaços, né? Vamos colocar aqui, ó. Este, vamos dar vários espaços, é um teste. Ele leu este, aí encontrou vários espaços, foi incrementando o i, né, até não ser um espaço. Aí chegou aqui no e, parou de incrementar. E aí leu novamente, na próxima iteração do while, a próxima string, que é o e. E assim por diante, até chegar ao final da string. O que precisamos fazer agora é copiar do buffer para frase 2, desde que não seja uma das palavras proibidas. Então vamos primeiro aqui criar uma lista, né? Uma lista de palavras, é um vetor de strings. Aí como é que vai ficar, né? Porque a string já é um vetor de caracteres. Então seria criar um vetor de vetores, que é uma matriz. Então vamos criar aqui a lista de palavras proibidas. E aí na matriz nós vamos especificar aqui os tamanhos. Eu posso omitir o primeiro dos tamanhos. Então, esse seria o número de linhas. E o segundo já representa a quantidade máxima de caracteres de todas as palavras. Então vamos colocar em 100 também. E vamos colocar aqui na inicialização as palavras, né, que vão ser proibidas. Vamos colocar aqui dog, cat, lion. Bom, agora que temos aí a coleção de palavras proibidas, depois de ter lido no buffer a palavra, nós vamos percorrer, usando a estrutura de repetição, todas as, no caso, 3 palavras da nossa coleção, e vamos verificar se a palavra que está no buffer é igual a uma dessas palavras. Para isso precisamos usar uma função de comparação de strings, que é a strSMP. Então, vamos usar um condicional, porque essa função vai retornar se as strings são iguais ou lexicograficamente menor ou maior. Então, vamos strSMP e vamos colocar como argumentos as duas strings que queremos comparar. Então, é a palavra que está lá no buffer e a 10ª palavra proibida. Essa função vai retornar 0 se as strings forem iguais. Então é isso que eu quero saber, se elas são iguais. Se forem iguais, então eu vou precisar de uma variável flag que indique que não devemos escrever a palavra toda, né? Vamos substituir por asteriscos. Então vamos criar uma outra variável aqui, é proibida. Antes da estrutura de repetição, eu vou supor que ela não é proibida. Aí se alguma dessas palavras for igual, né, vamos dizer que ela é proibida. Pronto, agora, se ela for de fato proibida, nós vamos substituir o buffer só por asteriscos. E aí tem uma outra função que vai nos ajudar aqui, que é a função main_set. A função main_set, nós vamos dizer o vetor de caracteres, o vetor de bytes, como geralmente é utilizado. Então aqui no caso buffer. Aí nós vamos dizer qual o byte que nós vamos preencher nesse endereço, a partir desse endereço.
Então vamos querer substituir todos os caracteres por um asterisco. E aí, depois, o terceiro argumento é a quantidade de bytes. Como cada caractere é um byte, então é simplesmente o tamanho do buffer. É claro que poderia simplesmente aqui usar um for, né? Mas queria apresentar para vocês essa função, que vai deixar a coisa um pouco mais simples. Pronto, independentemente de ser proibido ou não, nós vamos acrescentar o conteúdo do buffer para a segunda string. E aí vem uma outra função que eu quero apresentar para vocês, que é a strcat. Na strcat, nós dizemos o destino. Então, é frase 2. E o que é que nós vamos acrescentar? Então, é a palavra que está em buffer. A diferença do strcop para o strcat é que o cat vai acrescentando no final, né? A strcop substitui tudo que estiver lá. O strcat é de concatenação. Bom, e aí por fim, né, depois de toda essa estrutura de repetição, nós vamos escrever na tela o resultado final aqui, frase 2. Então vamos aqui recompilar e executar. Porque você tem aqui uma palavra proibida, né, foi substituída por asteriscos. Aí vejam que o que aconteceu, né? Nós fomos colocando no buffer as palavras e acrescentando em frase 2 essas palavras com strcat. Sem que faltou o quê? Os espaços aqui, né? Mesmo que tivéssemos aqui colocado vários espaços, seria legal a gente botar pelo menos um, né? Mesmo que tenha vários, a gente substituir por um espaço. Então, antes de escrever a palavra, antes de acrescentar a palavra, nós vamos acrescentar um espaço. Mas, desde que não seja a primeira palavra, né? Porque seria legal colocar um espaço aqui no começo. Então, para isso, antes de acrescentar o conteúdo do buffer, nós vamos acrescentar um espaço. Então, frase 2, então um espaço vazio. Mas desde que não seja a primeira palavra. É para isso podemos simplesmente olhar qual o tamanho atual de frase 2. Se o tamanho atual de frase 2 for diferente de 0, a gente acrescenta. Então no começo o tamanho de frase 2 é 0. Então ele não entra nesse if, não acrescenta o espaço. Então vamos recompilar aqui e fazer um novo teste. Tá lá, funcionando, beleza.